Olá, muito boa tarde. Frei Armindo Carvalho foi eleito Ministro Provincial dos Franciscanos em Portugal. Pela frente tem a responsabilidade de dinamizar a ordem dos seguidores de Francisco de Assis, que está em Portugal, e nas missões que daqui partiram, num momento que é de reorganização. Frei Armindo Carvalho é hoje o convidado do programa Eclésia. Cumprimento. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco, poucos dias após ter sido eleito na Ordem dos Frades Menores Franciscanos. Logo no dia da eleição, no dia seguinte, disse à Agência Eclésia que o momento seria de reorganização. O que é que está em causa? Está em causa já um trabalho que foi recomendado e exigido aos outros membros das outras equipas, né, de serviço, e que vem sendo mais urgente agora, na medida em que toda a problemática da província, aliás, como todas as outras entidades religiosas e até sociais, vamos diminuindo em número, se calhar até em capacidade de trabalho, não é? E os que vão entrando não são assim tantos e tão capacitados já que possam assumir o trabalho como antes. Portanto, estamos a ver, fazer uma avaliação das nossas presenças em Portugal e noutros espaços. Nós temos em Portugal 15 casas, 15 fraternidades, embora duas estão coligadas, que é com o caso concreto de Lamego e Vila Real, e temos ainda duas presenças, uma em Cabo Verde, que iniciou há 4 anos e que pretende ser um serviço ao povo cabo-verdiano como uma instituição franciscana, não tanto dependente só de Portugal, que foi que ele lançou, mas já da Cúria Geral, portanto da Ordem em geral. Uma implantatio ordinis, como nós dizemos, implantar ali também a Ordem. Tem lá 2 irmãos só, um é cabo-verdiano, foi o primeiro que começou a trabalhar lá, e um outro veio já de Moçambique, porque também com Moçambique nós temos uma cooperação a nível da formação, e então eles se comprometeram também a colaborar neste projeto e enviaram-nos um irmão que está lá a trabalhar com ele. Falou em 15 comunidades, quantos franciscanos vão dinamizando a presença nessas várias comunidades? Ao todo, até há um mês éramos 105. Agora já somos 104, mas não contamos os mais jovens que estão a caminho e que brevemente serão ordenados também, não é? Que são 5. Isto é uma atitude, um olhar de esperança, nunca de pessimismo, mas também de paragem para redefinir os espaços onde podemos ainda responder dignamente hoje, e que já não serão tantos, nem os mesmos que seriam talvez há 10 anos ou até mais. Então, neste momento, teremos que redimensionar as nossas atividades a nível de cada comunidade. Nós temos já irmãos bastante idosos e temos também alguns que já estão totalmente incapacitados para trabalhar, estão acamados. Mas temos outros que, juntos com estes, ainda podem dinamizar muito a nossa atividade missionária franciscana. Timor-Leste é um horizonte para abrir uma nova casa? Timor-Leste tem sido uma aposta desde 2008 para enviarem para cá os seus jovens e fazerem cá a formação inicial franciscana, o caso concreto do postulantado, noviciado, depois é teologia, e neste momento são 11 que estão ainda, parte em Braga, parte no Porto, na Universidade Católica, a terminar os seus cursos. E terminando o curso, eles regressarão a Timor, onde irão recomeçar a sua vida. Primeiro, se for assim a vontade deles e a vontade de Deus, a serem ordenados sacerdotes, os que quiserem. Os que não quiserem ser sacerdotes poderão ficar como irmãos franciscanos, como temos também essa vertente. E depois ali, como já tem uma meia dúzia de frades franciscanos ligados à Indonésia, então eles desejam fazer uma entidade independente em Timor-Leste.
embora as relações com a Indonésia não sejam más, mas depois daquele caso do cemitério, aquela história, ficaram assim um bocadinho tensas. História antiga, mas ainda presente. É verdade, é verdade. Não se consegue ultrapassar facilmente, não é? A história é a história. Mas, sim. mas eu estou convencido que eles, mais ano, menos ano, conseguem ter ali um grupinho de uma dúzia ou mais que começam já a trabalhar a sério no campo da pastoral, no campo do ensino, que eles são muito bons. Aliás, eles têm uma capacidade intelectual muito boa e acho que chegando podem realmente avançar. Temos ainda uma presença, mas é só um. O único português que está fora de Portugal é na África do Sul, em Pretória, que é o Frei Gilberto, que esteve comigo em Moçambique muitos anos, mas depois, como Pretória foi anexada ao nosso grupo de Moçambique, então ele, embora estando em Pretória, e já lá está há uns 30 e tal anos, ele, enfim, manteve-se ali e pediu para ficar enquanto tivesse forças para trabalhar. É o único que está fora, digamos, do espaço português. Mas ligado, porque a província, aliás, a entidade de Moçambique, a partir de 2005, foi constituída já uma custódia autónoma. Portanto, já não é dependente de Portugal, mas tem a sua autonomia própria, como qualquer entidade, só que ainda não é uma província, mas é uma custódia, com os mesmos direitos e os mesmos deveres, mas dependente diretamente do nosso Ministro-Geral. O franciscanismo, com a eleição do Papa Francisco, de alguma forma ganhou uma visibilidade muito própria, aquela que lhe dá o próprio Papa também. Sentem os franciscanos que estão em Portugal, sente o seu responsável atualmente, que têm aí uma nova responsabilidade e novos desafios, até pelas palavras e pelos gestos do Papa Francisco? Acredito que sim, porque este é um homem, um profeta dos nossos dias, e sabendo que ele hoje procura repor o papel de São Francisco, embora nos moldes atuais, mas a sua mensagem, enfim, o seu estilo de viver, procura repô-lo nos tempos de hoje. Acredito que nós teremos uma certa responsabilidade em não sermos surdos à voz do Papa Francisco, porque a sua voz, no fundo, é uma voz evangélica, portanto, ele não está a brincar com as coisas, mas vai ao Evangelho, que é a fonte de toda a vida e de toda a dimensão humana e cristã. E, ao mesmo tempo, como São Francisco também foi um homem evangélico, ele foi beber ao Evangelho a sua maneira de viver, também nós sentimos que o Evangelho e Francisco são uma só mensagem que de há 800 anos se vem mantendo, e hoje, com a postura do Papa Francisco, vai nos interpelando também a nós, como ele nos diz e com muita razão: vós sois profetas, e o profeta não pode ficar a dormir. Se vós sois profetas, mas estáis acomodados à vossa vida, e desacordar a quem? Se vós estáis a dormir. E esta é um puxão de orelhas muito forte. E o exemplo que ele coloca, a fasquia que ele coloca através do seu exemplo, está de alguma forma alta. Muito. Para não dizer profunda. Porque eu acho que melhor é essa palavra profunda, porque vai à raiz da vida, a raiz da vida que é a Trindade, que é Deus, a raiz desta vida nova, que é a encarnação de seu Filho, e o Evangelho que o Filho pregou e deixou e entregou, deixando à Igreja essa mensagem. Portanto, ele realmente está a ir a pôr, digamos assim, a árvore com a sua raiz num lugar exato, que é o Evangelho, que é Cristo. Não é? Quando recebeu os que participavam no último capítulo geral em Roma, o Papa Francisco disse aos franciscanos que a maior autoridade que têm, o maior prestígio que têm, é a pobreza em que possam viver. Nomeadamente as nossas sociedades ocidentais, este desafio muitas vezes não tem pela frente obstáculos que impedem a sua concretização, através dos muitos projetos em que os próprios franciscanos estão envolvidos e que implicam ter estruturas, ter bens. O desafio da pobreza, como se concretiza hoje?
Eu penso que a pobreza tem dois aspectos, não é? Tem o espírito e tem a realidade exterior. Pobres de espírito não são os mentais, os doentes mentais, não é? O pobre verdadeiramente é aquele que assume a maior riqueza que Deus nos revelou, que foi a sua pobreza, não é? E assume-a como um modo de viver mais rico, humanamente e cristamente falando. São Francisco optou exatamente por essa forma de viver. O Papa Francisco também está com todas as dificuldades que vai encontrando, mas vai remando teimosamente para que a Igreja não seja uma igreja pavão de ricos, mas seja realmente uma igreja ao modo, à maneira de Cristo, uma igreja dos pobres. E por isso nos diz, vamos sair das nossas estruturas, vamos ao encontro, porque enquistados nas suas estruturas, ninguém nos vê e também ninguém acreditará que somos evangélicos, que somos pessoas capazes de viver o Evangelho, porque o Evangelho é sempre uma relação de mim para o outro, do outro para mim, da Igreja para a sociedade e da sociedade para a Igreja. Quando o Concílio abriu, o Concílio Vaticano II, estamos a celebrar os 50 anos, a primeira pergunta que o Concílio faz à Igreja é esta: Igreja, tu quiseste, quem és tu, Igreja? E a resposta que os conciliares foram dando foi difícil, mas foi a única resposta viável que podia acontecer. Igreja, tu és o povo de Deus, que tem serviços. Não vejas a Igreja que é o Papa, a Igreja que é o Bispo ou o Cardeal ou quem quer que seja, a estrutura, mas vê a Igreja alguém que é digamos, um corpo de Cristo espalhado, povo de Deus, conduzido unicamente pelo próprio pastor e único pastor que é Cristo. Ainda neste tema da pobreza e tendo na pobreza uma referência essencial, os franciscanos, quais são as orientações para gerir os bens, sejam bens pessoais, sejam bens da estrutura da organização? Nós temos necessariamente que fazer sempre um discernimento sobre as estruturas onde nos colocamos, que usamos, os meios que usamos, etc. Creio que não temos necessidade de ter medo a escândalos, porque, no fundo, se temos algumas casas com umas certas qualidades físicas e até de posicionamento, etc., as casas não são propriedade nossa. As casas, todas as nossas bens, são propriedade da Santa Sé. Já do tempo de São Francisco nós não temos propriedade privada. Então essas casas nós procuramos realmente mantê-las ao serviço das estruturas sociais e, sobretudo, dos mais desprotegidos também. Conservando também o património histórico que essas casas nos legam e que nós teremos também a responsabilidade de conservar e, se possível, de melhorar e colecionar para deixar à posteridade alguma coisa do que é a nossa história. Porque acho que a história não é que nos mande parar. A história é sempre uma lição para um amanhã. Mas ficar parado também na história, dizer assim, nós fomos os melhores do mundo, nós somos as pessoas mais espetaculares, não adianta nada. Até como diz o Papa Francisco, vós tendes uma longa e bela história para contar, mas sobretudo tendes uma nova história a continuar, a construir. E acho que é esta réplica e, portanto, este desafio que nos leva agora a ter uma atitude, primeira, de redimensionação das nossas presenças, das nossas capacidades como pessoas, atendendo à idade, atendendo, enfim, ao ambiente em que vivemos, sobretudo regressando ao fundamental da nossa vida franciscana. O fundamental da vida franciscana é a vida fraterna. Ou somos fraternos, por isso somos frades, não é? Frades, fratres, irmãos, não é? Ou somos fraternos, ou então não vale a pena. Poderemos ser uma boa equipa de futebol que joga, mas primeiramente somos irmãos. E como irmão, eu tenho que aceitar o meu irmão, que é ótimo, tenho que aceitar o meu irmão, que talvez não seja assim tão afável como eu gostaria que fosse, tenho que aceitar a mim próprio. Portanto, há toda esta
relação que tem como base a fraternidade. São Francisco, desculpe, quando começou por louvar a Deus pela graça dos irmãos. Quando Deus me deu a graça dos irmãos, então eu, que vivia à minha maneira, comecei a ter necessidade de parar e fazer até uma regra de viver para o nosso grupo. Quando já eram 12, então puseram-se a pé e foram a Roma pedir autorização ao Papa para constituírem a fraternidade e depois se espalharam pelo mundo. Mas é como digo, nós teremos neste tempo, nestes próximos 3 anos, que aprofundar muito mais o nosso carisma fraterno. E sem este aprofundamento, sem esta vivência, não sei se teremos razão de existir no mundo. Ou somos irmãos. Acha que isso está em causa? Como irmãos. Eu acho que está. Como frades franciscanos, está em causa. Sermos ou não sermos irmãos. Se formos irmãos, teremos lugar em todo lado. Porque eu, como irmão do meu irmão que peca, terei que assumir o pecado dele. Eu, como irmão do meu irmão que é ótimo, terei que assumir o otimismo dele e a optimização também das suas obras. E então eu terei que preservar este espaço de partilha, que são as nossas fraternidades, as nossas casas onde vivemos em fraternidade, e neste espaço de partilha todos termos tempo para Deus, para os outros e para o mundo, para a nossa atividade pastoral. Tempo para Deus, oração pessoal, oração comunitária. Não pode falhar. Sem isso, não temos alimento, né? Depois, a vida fraterna. Enfim, com a partilha também de reflexões, de análise da vida, também de programação, de projeto pessoal, que cada um faz para o seu projeto pessoal, o projeto da vida fraterna, o projeto depois da família franciscana a nível da província. Isto nos aconchega uns aos outros e nos faz sentir que somos pessoas livres, sim, mas somos unidos e amados, e sendo amados e amadores, digamos, amantes uns dos outros como fraternidade. São projetos do Ministro Provincial dos Franciscanos que os indica por um entusiasmo novo que quer ver na província portuguesa dos franciscanos ou por notar que há casos concretos onde é preciso alterar a realidade porque ela contradiz o vosso espírito fraterno? É um bocado difícil responder. Mas, de facto, eu penso que... Deus é sempre surpresa, não é? Como eu digo e sinto. E a grande surpresa que me bateu à porta foi exatamente esta missão. O que eu vou encontrar, não sei. Sabe o que quer? Eu sei, mais ou menos. O nosso capítulo mostrou que há chagas aqui, que há dores acolá, que há irmãos aqui necessitados disto e daquilo. O nosso capítulo foi muito realista e muito fraterno. Isso, para mim, me encantou. Depois, quando sai o meu nome para gerir esta família, ou para estar à frente, digamos, do destino desta família, eu fiquei interpelado e fiquei profundamente chocado e, sei lá, ansioso mesmo. O que é que eu vou fazer com a minha idade, com as minhas limitações? Com a sua experiência. A experiência, bom, não sei, mas a minha atitude foi pura e simplesmente uma atitude de reconhecer que eu não vim para mim, mas vim para estar e para servir. Portanto, me ajoelhei diante dos irmãos, enquanto eles me agradeciam, e durante 1 minuto aplaudiram muito bem. Mas, enfim, agora a vida começa com mais realismo, não só com a euforia do entusiasmo, mas começa já com coisas concretas que aparecem, coisas concretas que se vão surpreendendo também. E nessa reação mais imediata que há pouco referi, numa entrevista pelo telefone à agência Eclésia, o Frei Hermínio de Carvalho dizia que a Ordem Franciscana não pode cair na banalidade. Repito, assumo e repito, porque o ser banal é, digamos, como diz também o Papa Francisco, é viver na indiferença. Como que eu é que sou, o mundo sou eu, e quem estiver fora do meu mundo, que se arranje, não é? E, portanto, eu acho que é exatamente assumir essa verdade que me vai dar um bocadinho de preocupação,
Se calhar tirar algumas horas de sono também não me preocupa, mas levar realmente este serviço com alegria, com esperança, com acreditar nos outros, acreditar também, não digo em mim como as minhas capacidades, mas acreditar que os outros, olhando para mim, podem contar comigo e todo este caminho que temos que fazer juntos. Só um último aspecto, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas pedia que nos informasse sobre em que projetos se concretiza hoje esse carisma franciscano, a fraternidade franciscana. Em Portugal, claro. Em Portugal, pois nós não vamos mudar para já nada do que tem sido até agora a nossa ação. Poderemos refontalizar ou voltar à fonte na nossa dimensão pessoal e fraterna, mas em presenças não faço ideia o que poderá acontecer. Mas tem, por exemplo, uma casa em Braga com um serviço de alguma forma inovador nos cuidados paliativos, não é? A Domus Fraternitas, sim. Outros projetos que têm em Portugal? Temos também um em Leiria, numa antiga casa de retiros, está anexa ao nosso convento, que foi durante muitos anos casa de retiros e está fechada talvez há uns 9 ou 10 anos. E estamos há muito tempo a negociar com o Montepio para criar ali 66 camas para trabalhos continuados, etc. E agora está-se a reorganizar esse compromisso e estamos a ser bem respondidos, felizmente. Penso que em breve as coisas terão já o preto no branco, no papel, para avançar com esse projeto. Depois, e para nós é entusiasmante mesmo. Depois é a atividade nas paróquias? Nas paróquias, pois, não vamos ter a possibilidade de assumir muito esse ramo de atividade. E continuaremos com a paróquia de Carnide, que tem já mais 3 à volta dela. Pensaremos fazer ali uma espécie de equipa de serviço pastoral. Temos a paróquia de Cabo Verde, onde enfim, a realidade é bastante difícil, pesada, porque é uma paróquia que está distante, tem 7 comunidades lá nos Pinos dos Montes, e dificílimas de assistir, enfim, com todo também a limitação que os irmãos têm que ter carros, têm que ter meios, etc. Depois tem a Igreja de Santo António aqui em Lisboa, mas enfim, a Igreja de Santo António... para isso teríamos uma outra conversa, porque o nosso tempo hoje já não dá, porque enfim, também é um grande polo dinamizador do espírito franciscano. Sem dúvida nenhuma. Frei Hermínio, eu desejo-lhe felicidades para o trabalho que agora inicia. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Obrigado, à Rádio Eclésia. Muito obrigado, obrigado a nós. As prioridades do novo Ministro Provincial dos Franciscanos em Portugal, Frei Hermínio Carvalho, hoje convidado do programa Eclésia. Mais logo, fazemos-lhe companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.